Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Eu quero, nesse momento aqui, mandar toda a minha vibração, todo o meu carinho, tudo aquilo que eu tenho de bom. Eu quero compartilhar com meu querido amigo e irmão Alvin Schroeder, que está em dificuldade de saúde. E eu peço para vocês somarem com a minha, sei lá, a minha vontade assim de a gente zelar pela manutenção da saúde do nosso querido e dileto irmão, né? Que está numa situação difícil e nós só temos a única alternativa de mentalizar por ele. Tanto é que a chamada que eu fiz do programa, vocês viram na mala direta, força, querido irmão Alvin, é isso. Acho que, vamos lá, sempre temos que acreditar, né? Bem, o tema que se apresentou a semana retrasada e que sempre foi muito falado aqui, tanto no Vida Inteligente Interativo, como aqui no Vida Inteligente às quintas-feiras, nós temos dito há muito que você tem que ter consciência daquilo que você está falando. É importante você falar e saber o que você está falando. E muitos de nós, a maioria de nós, fala as coisas ou fica como papagaio de repetição e não sabe absolutamente nada do significado daquilo que está falando. Está falando porque ouviu, achou bonito, ou porque quem falou deve saber o que está falando, então eu repetindo, eu vou estar sabendo também, eu vou estar mandando a coisa como deveria ser. E não é bem assim. Então nós temos falado muito em transformação, nós temos falado muito em transmutação, né? E a transmutação é um negócio da nova era que já vem tempo, né, de Saint Germain e todas essas coisas, chama Violeta. E nós temos falado muito também em sublimação. Então, se eu não sei o que é transformação, se eu não sei o que é transmutação, imagine então a sublimação. Então isso é o tema do nosso programa de hoje, que se apresentou 15 dias atrás, para que a gente possa hoje trabalhar com ele, porque quando a gente traz um tema à tona, ele se apresenta e está lá para ser debatido, para ser esclarecido. E é isso que nós vamos fazer. Então está aqui o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que está unido comigo na restauração da saúde do nosso querido irmão, né? Estamos na lida. Puxa vida, estamos aí. Então, bem-vindo, né? Obrigado, obrigado. É bom estar aqui de novo. Sempre a gente está, sempre é bom a gente estar junto aí, né? Trocando essas ideias. E que a gente possa, repito, tudo que a gente gerar aqui, vai lá para o nosso irmãozão. Não, isso vai, é que esses embates assim são muito interessantes porque você contemplar a morte, conviver com a morte assim, face a face, assim, de perto, né, é um aprendizado muito, muito relevante. Não deve ser nada legal. Não, é um processo como outro qualquer, dá para ver muito e aprender muito, Então, assim, e a gente tem certeza que ganhou, ela vem, avança um pouquinho, se dá. Não, então. E assim, né? Como esse vídeo vai ficar muito tempo no ar, né? Então, quando as pessoas forem ouvir daqui a um tempo, né? De qualquer maneira, a coisa está resolvida. Está resolvida, exatamente. A gente fala assim, quando desce uma pessoa muito ligada à lei, à obra, que quer trabalhar em função da humanidade, a gente sempre fala que tristeza ou pesar na superfície e festa lá embaixo, né? Já falaram muito isso, né? E é real, né? E isso que você falou é interessante, até você me traz à mente que os orientais, né? O Ocidente Lux, né, agora, mas os orientais, eles já têm essa consciência, não sei se é através disso que você falou ou não. Você vê que eles choram quando uma criança vem à luz e fazem festa quando quando o ser vai embora. As religiões fazem isso, né? Mas é que, aí vamos falar do ponto de vista oculto, que é o que a gente sempre tenta fazer aqui, né? Para o adepto, a vida é a morte e a morte é a vida. Porque nos Puranas fala que o homem ele é o resultado das consequências que ele mesmo gerou, então vai ser o que se conceitou como vida, né? A consequência de desequilíbrios, né, é que vai gerar o que se conceitou como vida. Então, enquanto você está aqui e enquanto você está numa dualidade cósmica. Você mesmo, cósmico, está temporariamente impossibilitado de ter uma conversa direta, coloquial, fraterna com você mesmo, que é a alma, né?
E aí fica nesse ir e vir aqui, até que a alma se sublime para aprender a ouvir a você mesmo. Daí diz que vem o reflexão. Reflexão de reflexir, né? É o espírito se dobrar sobre si mesmo, que você se voltar para você. Então isso que é o refletir. Esse aprendizado, essa coisa que, então, parece uma coisa confusa, caótica, ou dolorida, ou mar de larga, como se chama, né? É só a ação, ou a reação às ações que nós mesmos geramos, e é um processo normal. Agora, do ponto de vista de evolução, o ideal é que isso não precisasse mais né, ficar assim, aos sabores do mar tamásico, né, que a gente chama de existência, e pudesse só existir conscientemente para fazer um trabalho muito pontual e se retirar, ou nem vir. Hoje de manhã, no Vida Inteligente Interativo, né, o tema que havia se apresentado, é muito oportuno, inclusive, a complementação disso, porque foi impermanência. Então faz isso, exatamente a impermanência fala desse apego que a gente tem, né? As pessoas, as coisas, e essa... É Maia, né? Mas puxa vida, sei lá, né? Eu sempre digo e repito, né? Porque o dia que eu parar de repetir é porque eu não estou mais. Mas eu digo, eu sou quarto sistema ainda, né? Eu sou muito apegado a essas coisas, sou muito apegado às pessoas, eu sinto quando elas não estão bem, quando elas se vão embora. A coisa material, eu não estou nem aí. Agora, pessoas, putz, aí eu vou te contar, eu sou fraco nesse aspecto. Eu sinto muito assim, essa questão. E fica difícil, principalmente quando você pega e coloca uma designação de posse antes da pessoa. Então, assim, é o meu amigo, o meu parente, o meu isso, a minha aquilo. Então, quando você coloca o meu, aí tem aquela sensação de peso, que você vai dizer que a outra pessoa, o meu para ela é desconhecido. Então, ela é um ser que fez o que tinha que fazer, cumpriu a etapa, cumpriu a Claro, mas isso você precisa ter um grau de consciência para... Não, nem precisa. E quando diz Rosseluna, a morte é a maior de todas as mentiras. Né? Então, uma das grandes ficções inventadas para manter a humanidade nesse processo, sabe, de autoflagelação é o que se conceitua Tanto que é um livro que nós recomendamos, né? O livro que mata a morte. Né? Ou o livro dos Ginas, de Mário Rosseluna. Aliás, toda a literatura de Você encontra no sebo por R$8. Compre. R$8 toda essa história. Rosseluna, pode-se ler muito. Eduardo Afonso, que foi discípulo de Rosseluna. Santives Delvedre, isso. Fábio de Oliveira, Antônio Fábio de Oliveira. E Manly Palmer Hall também. Então, é tudo gente que vai se ler e não vai se desperdiçar tempo de vida. Todos esses autores que o Jorge está falando aqui estão na seção de arquivos do programa Vida Inteligente no Facebook. Está lá, tem mais de 300 obras para você se deleitar. O download, é só chegar lá, entrar e fazer o download ali, tá? Tudo que é de domínio público. Isso, sim, como preparação, sabe, assim, para você ficar mais ou menos permeável, para daí então você conseguir vislumbrar o verdadeiro caminho da iniciação. Henrique José de Souza. É o livro que ele escreveu, mas daí serve como complemento da frase. Bom, Jorge, deixa eu complementar uma coisa aqui, porque nós estávamos falando daquela coisa que todo mundo teme, né? Que é essa coisa que a gente chama de morte. A morte seria uma sublimação ou não? Não. Não, nada a ver, não. Né? Sublimação. A morte não transforma ninguém bom em mal e ninguém mal em bom. Se você é ruim, você continua a mesma porcaria. Se você é bom, você continua do mesmo jeito. A morte é só a sequência da vida sem o uso do corpo físico. Dentro dessa sequência que a gente faz aqui, dentro dessa sequência toda, nós falamos, como eu disse no início, nós temos a transformação. Sempre se fala em transformação, precisamos transformar as coisas. Segundo, que a transmutação, você podia até tecer alguma coisa sobre as três coisas, né? Sim, E finalizando, nem sei se a ordem é essa, mas intuo que a ordem deve ser essa, a sublimação da questão. Então eu acredito que se nós conseguirmos esclarecer isso hoje, nós vamos dar um grande passo aí. Nós vamos, entendeu? Com certeza. Então vamos lá. Só queria fazer um outro comentário. A gente está diretamente no assunto, que assim, daqui a alguns dias é 28 de setembro. Daqui, bem lembrado, Jorge, depois de amanhã, não é daqui a 2 dias, não. Depois de amanhã. Eu não sei que dia que o pessoal vai 26, hoje é 26 de setembro, bem falado. 28 de setembro vai fazer 8 anos que o Jorge sentou nessa cadeirinha aqui, hipoteticamente, não era outro local.
E nós estamos começando a série Mosaicos do Novo Ciclo. Então, daqui a 2 dias, hoje é dia 26 de setembro. Não, mas eu me lembrei, 28 não de foi, setembro. não foi por Não, causa mas foi bom do você. nosso Eu queria encontro, lembrar e não lembrei aí, ó. É uma data importantíssima, né? Sim, não porque a gente começou aqui, mas é porque 28 de setembro é quando você tem a fundação cíclica do que se chama a obra no Ocidente, é a transposição dos valores, né, do Oriente para o Ocidente, é o que é o ex-Ocidente Lux, Oriente Lux, e o et-Ocidente Lux, a luz agora vem do Oriente. Quando? Né, 28 de setembro de 1921. Sim. Né, foi aí a fundação cíclica. Depois, em 1924, houve a fundação material de um processo que daí então vem até hoje, com várias ordens de instituição. Mas é interessante a gente focar essas datas e explicar as datas para as pessoas saberem o significado. É porque isso é um marco. Então, assim, procedimentos foram tomados durante dezenas de milhares de anos e vários sistemas geográficos. A gente até está conversando aqui agora há pouquinho, que na época de Esparta e Atenas, aquilo era um sistema geográfico. Depois de lá, depois ali naquele circuito Roma e a questão da Igreja Católica para tentar fazer equilíbrio do poder temporal com o espiritual, depois vai para o Tibete, depois para o Brasil, depois... Então, sabe, então se conta em dezenas de milhares de anos para uma coisa que ia culminar, né? E agora a gente está vivendo isso ainda, então tem 80, 90 anos, né? Então isso é uma coisa assim, cosmicamente isso é um referencial de ajuste, né? Achei importante a gente estar falando isso, porque como eu disse no começo, a gente tem que saber o que está falando. Fala 28 de setembro, não sei o que, 2005, o que aconteceu? Foi quando começou o programa aqui com você, né? Que você entrou no programa. Então, tem que saber o que era aquilo. Muita gente saiu da SBE, que a gente fala da SBE, você representa, é um membro da Sociedade Brasileira de Biose. Sou peregrino na... Exato, então, muita gente esperava uma coisa em 28 de setembro, já não é o tema de hoje, mas a gente sempre fala, e não aconteceu. Aconteceu, 100%, aconteceu, sim, 100%, mas não aconteceu da forma que as pessoas esperavam. É que assim... Então é necessário esse esclarecimento para... É que aquilo é que só se desilude quem antes tem estado iludido, né? Com certeza. Aí, se você vai entrar para uma escola, uma instituição, onde você tenha como demanda atender teus desejos místicos, devocionais, coisas assim, e você, não, isso aqui é iniciação, uma coisa séria, aí você vai sair, É que a gente sempre, outro lugar quando a gente entra em algum lugar, a gente sempre visa... Isso tem a ver com sublimação. Visa a coisa, entre nós vamos claro, entrar. porque assim, é como quando você vai num restaurante onde é que serve, assim, aquele que tem vários pratos, assim, você escolhe. Self-service, Esse, então. Você come aquilo que te apetece, né? E aquilo que te apetece, se você tiver sensibilidade, você vai saber que e ouvir o teu organismo para ver que aquele impulso de tejas tátua, que daí no sistema digestivo vai gerar o que se conceitua como fome, aí você vai traduzir na cor adequada, na quantidade adequada, então para ver se você está alimentando realmente o organismo, né? Ou alimentando o vital, ou o astral, aí fica aquela confusão, tudo aquilo que quer comer junto, né? Aí você está com vontade de comer um marrom, em vez de comer, sei lá, não sei que coisa tem marrom, uma que eu não gosto, assim, uma berinjela, sei lá, se é marrom, preto. Aí você vai comer chocolate porque tem uma cor mais ou menos parecida. Então essa briga entre quem alimenta o quê, isso é que dá a diferença entre o impulso básico e a alimentação dos desejos. Iniciação é a mesma coisa. Então você vai dizer, eu vou fazer parte da não sei o que adora, tá, tudo bem. Só que pelo menos vai entender o que acontece, né? Se eu quero, não, eu vou acreditar na ordem galáctica das mensagens que vêm todos os dias da estrela tal. Tudo bem, é teu direito. Agora, você sabe que aquela estrela, aquele conjunto de estrelas, né, que você pensa que uma estrela, na verdade, não é aquilo, é só um buraco para passagem de consciência do imanifestado para o manifestado. Mas então eu não quero aquela, eu quero aquela outra estrela. Sabe que aquela estrela é só um reflexo do que acontece na própria humanidade? E assim vai, Não, eu quero aquele outro negócio lá, aquela galáxia. Sabe que aquilo lá é só um reflexo da vibração, não sei o que, numa caixa que não existe verdade. Então não adianta você pegar e até hoje está escrevendo lá, tomar a nuvem por Juno. Você tem que pelo menos ser consciente do teu erro. Não? Assim, eu sei que o que eu estou fazendo é uma porcaria, mas eu vou fazer essa porcaria consciente. Por quê? Porque é o meu direito de errar. Você não pode ser iludido. Principalmente não pode ser iludido por você mesmo, né? E a ilusão que você faz a você mesmo é baseada na ignorância. Essa é a maioria, enganar a si próprio. Desconhecimento. E eles ficam naquele lazer, naquela coisa assim, aquela falsa sensação de dever cumprido, e a vida vai passando. Como eu falei no início, sim, está nos por anos que você define suas próprias consequências, né? Então, leva a vida de uma maneira ignorante, no sentido de desconhecimento de avidia, né? Vida desperdiçada, né? E aí, vida desperdiçada, aí sim, aí é lesa evolução, aí não pode. Então, vamos lá. Né?
Que bela sempre introdução, 15, gostosa, 15 né? minutos. Não, mas é sempre necessário. Isso aí e a é o introdução deu couvert. boa, É sempre o couvert do que a gente vai Depois você conversar. escutar a introdução, daí tem uma porção de definição do que a gente chama de Exatamente, céu e na verdade não é. exatamente, Então isso tem aí. 3 pontos Então, básicos que dá para entender o que é o céu de verdade que a gente pensa que vê. Isso. Cada um depois vê. Vamos falar então, vamos começar com transformação. Essas palavrinhas aí Sim. que nós muito falamos, a maioria de nós fala sem saber o sentido. Às vezes a gente fala, pensa que é um sentido, pensa que é uma interpretação e é totalmente contrário àquilo que a gente pensa. Então vamos ver se a gente hoje esclarece isso. Transformação, transmutação e finalmente sublimação, que é o tema do nosso o programa de transformar hoje. é você mudar a forma de alguma coisa. Transformar, né? Muda a forma. Mudar a maneira como... E a forma sempre de alguma coisa é a maneira como você vê aquilo que a luz reflete. Então, o transformar, ele pode ser baseado em uma maia ou não, dependendo do que você tem como conhecimento. O transmutar, o transmovere, é você mover alguma coisa para um outro lugar. Né? Por exemplo, no caso da transmutação alquímica, vai transmutar chumbo em ouro. Mover alguns elétrons da última camada de um para o outro, você transforma, né? Isso do ponto de vista físico. Do ponto de vista alquímico real, que é no ser humano, é a transmutação chumbo, né? do Sahadra, do Muladhara, em ouro, que é o Sahadra, que é você pegar e sublimar, que a gente vai conversar, os impulsos, os instintos. Isso aí seria mais ou menos o processo da alquimia interior ou não? Isso é a alquimia. É a alquimia interior, tá. Na verdade, a alquimia já pressupõe a alquimia interior, né? A alquimia externa, a física... E também se vende a alquimia interior como coisa que não tem nada absolutamente a ver. Sabe que às vezes eu fico assim vendo o grande mercado que se transformou o conhecimento assim, para a humanidade hoje e não dá tristeza, que isso é uma coisa que eu não gosto de Faz parte do caminho, né? Faz parte. Mas dá para pensar, porque, sabe, se vende tanta coisa assim, de uma maneira assim, se vende ilusão, e a ilusão ela é comprada com tanto prazer e com tanta avidez pelas pessoas, né, que elas não percebem que aquilo é só um subterfúgio ou uma negação da busca da real felicidade. Então, assim, como eu não sei o que é real felicidade, mas eu sei que se eu comprar um sapato me dá felicidade, eu compro o sapato, fica velho e fico triste. Eu compro o sapato, e você fica naquilo, torcendo para que tenha uma felicidade que você não possa comprar, para que você gaste a vida à espera daquela felicidade. Assim e enquanto isso, a felicidade real, né, é tudo aquilo que você não pode comprar. É tudo aquilo que não é perecível. Sabe? E é tudo aquilo que você consegue levar quando você passa desse plano físico para a sequência daí, já no sem o corpo, que é o que a gente conceitua como morte. O sublimar simplesmente elevar alguma coisa. Na química, sublimar é você pegar uma substância e fazer com que ela passe do físico para o gasoso sem passar pelo sólido. Ela dá um salto. Né? E o inverso também é verdadeiro. Do ponto de vista de filosófico, o sublimar é você pegar uma coisa qualquer e elevar essa coisa qualquer, transformar ela em coisa lícita, lígima, de lei, né, maravilhosa, assim, boa de se ver. Né? Porque o que todo mundo fala, uma parte, todo mundo fala, sublimação seria algo supremo. Quer dizer, está resolvido. Sublimar, além de resolver, é fazer desaparecer. Quer dizer, não existe desaparecer. É isso que a gente precisa universo focar. Não existe desaparecer. Sublimou. Tanto é que o construis e destruis, né, eles são parte dos mesmos processos. Sim. Né? Não tem, só a transformação de um no outro. Não existe assim. Não tem como você bem pegar... e mal, sim, bonito e feio, essas coisas. Exatamente. Então, você não pode pegar uma parte do universo qualquer, antropomorfizado ou não, manifesto ou não, em qualquer forma que seja, e transformar ela em nada, até porque nada não existe. Né? Não tem como. Então, o sublimar é diferente, deixa eu conversar. Mas, então, só do ponto de vista de significado, isso é o que significa, então, o transformar, o transmutar, transmovere, e o sublimar, que sublimar é somente elevar alguma coisa. Aí, o que existe para ser transformado, transmutado e sublimado? Né? Aí tem uma coisa muito interessante, que é assim, tem aquilo que nós temos que sublimar e transmutar e transformar em nós mesmos, e tem aquilo que a gente pensa que tem que fazer isso no outro.
né? Então, quando é aquilo que a gente considera como erro em nós mesmos e aquilo que a gente considera como erro do outro. E, obviamente, né, todo mundo sempre vê mais erros nos outros do que em nós mesmos. E não né? sabe que é projeção de você Sim, mesmo no porque outro, né? Que você está vendo. se eu vejo você de camisa branca, eu posso falar que isso é branco porque eu conheço o que é branco. E para eu conhecer esse conceito que é branco, ele tem que estar em mim. E como é que eu sei o que é branco? Daí a luz, que é uma radiação eletromagnética, vai vibrar na camisa, aí vai refletir essa tônica, essa frequência vibratória, eu vou receber, aí vou buscar meu banco de memória, que assim, parte da minha Olha matéria aqui, mental, onde é que trabalha eu no tenho. cérebro, volta. Exatamente. Aí tem a questão dos seeds, ele vai transformar isso em uma imagem, né, eletromagnética. Eu vou buscar para ver onde que eu tenho, e eu vejo, tá igual, o que tem isso? Aí isso é branco, eu vou e falo assim, branco. Aí vem e desce, avisa para ele que é branco. Daí não tem nenhuma barreira no astral, né? Não tem nenhuma barreira mental. Daí eu vou e digo assim, tua camiseta é branca. E aí tá ligado no astral, assim, não, eu gosto. Eu falo assim, pô, tua camiseta é branca aí, é bem legal. Né? Aí não, tá ligado a branco, mas branco eu detesto. Aí eu digo, não, tua camiseta é branca e é bem legal, mentir. Entende? Então, mas isso que eu estou vendo, ela tem que estar em mim. Então, se eu estou vendo um defeito em alguém, ou se alguém faz alguma coisa que me incomoda, é porque aquele defeito tem uma Isso é muito importante ter reciprocidade, consciência disso, né? E principalmente, se aquilo me incomoda, eu tenho que ver o porquê que... Aquilo me incomoda. Por exemplo, vamos voltar para a camisa branca. Eu vejo você de camisa branca e eu fico incomodado. Né? Assim, me deixa assim, eu fico inquieto de ficar ao lado de alguém de camisa branca. Daí eu vou ficar inquieto, vou ficar revoltado porque você usa, ou vou tentar resolver qual é a razão de você não gostar da camisa branca. E eu vou lembrar que, na verdade, quando eu era pequeno, daí caiu o lençol da cama e era branco, eu fiquei sufocado, supondo, né? Então, quando claro. Eu vou e eu resolvo, né, isso em mim, e eu disse, não, pô, a culpa não foi minha, a culpa foi porque o cachorro puxou o lençol e tal, então tudo bem, perdeu o cachorro, o lençol, a cama, a casa, todo mundo acabou, né? Então eu não detesto mais branco, eu falo para você honestamente, poxa, que camisa legal, isso é sublimar. Olha aí, ó. Uma dicasinha já, hein? Essa é a mecânica da sublimação. E também tem uma coisa assim muito interessante que assim... Então nós já falamos de sublimação ao longo desses 8 anos aqui, de monte. Todas as vezes, todas as quintas-feiras nós falamos dela. E aí para transformar a vontade, amor, sabedoria, atividade, transformação, superação. Mais uma prova de que as pessoas não têm o entendimento daquilo que falam. Não, é porque sim, Grego. Isso é importante você saber. É que quando a gente vai... Quer ver? Quando eu vou aprender alguma coisa, né, eu posso aprender a nível de instinto, eu posso aprender a nível de emoção, eu posso aprender a nível de mente concreta, e eu posso abrir um rombo, posso abrir um buraco na minha mente abstrata e fazer com que a intuição pura desça e faça a maior festa. Sim. Tá? E dependendo do nível onde que vai estar meu aprendizado, né, maior ou menor é o efeito dele e mais rápido ou mais difícil é a retenção desse aprendizado. Por exemplo, sim, eu consigo reter, né, o gosto de sorvete de manga. É simples, eu me lembro como é que é o gosto de sorvete de manga e pelo gosto eu consigo imaginar uma manga. Agora, você lembra qual que é a fórmula que dá o volume de um torus, né, que é como funciona um átomo, como funciona, né, a Terra, ou como funciona o próprio corpo humano? Que é π ao quadrado sobre r menos r, mas a gente aprendeu, a gente aprende, né? Só que eu não lembro por quê, porque aquilo não tem assim, uma utilidade, não tem praticidade em reter aquilo. E aí você deixa naturalmente, por economia, aquilo está em algum lugar na minha mente concreta, só que não está acessível. Então, o esquecer é perder o caminho para onde está o meu conhecimento. Isso só que eu esquecer. Quando eu tenho o caminho, é a memória. Quando eu entrelaço vários caminhos, daí agilidade mental, se eu consigo criar novos caminhos, a inteligência e daí vai. Então, às vezes as pessoas ouvem o conhecimento, né? Só que na falta de fazer a imagem adequada e na falta de ver de uma maneira prática esse conhecimento, cai em desuso. Caiu em desuso, perdeu o link elétrico, eu esqueci. Né? Aí vem aquela questão de eu pensar que entendo, né, e me comportar como se fosse um místico devocional, propagar aquilo sem entender. Né? E isso aqui tem que ser resolvido, e aí vem a sublimação da mente concreta. Porque sublimar não é só sublimar o erro, não é só sublimar o vital, nem o astral. Você acha que é imprescindível a sublimação da mente concreta? É o primeiro passo, então. É a razão da iniciação.
né? Só que para você chegar à sublimação da mente concreta, antes você tem que ter sublimado o vital, para que teu astral esteja em processo, para que então tua mente concreta esteja em processo, para que então a mente... Porque assim, a função da sublimação é fazer com que a tua mente concreta se transforme em abstrata. E como é que a mente concreta se transforma em abstrata? Não é? Porque assim, eu tenho que sair... Por exemplo, eu sou um materialista convicto. Minha mente concreta é... Desse tamanho. Sabe? Considerável, respeitável. Do ponto de vista evolucional, é uma cabeça vazia. Né? Aí a transmutação, mover, né? O transformar, né? Ou sublimar aquela mente concreta para o que realmente é um conhecimento que você consegue levar na tua viagem, que não morre junto com o teu corpo, né? Então, isso é fazer com que aquela massa que eu considero como matéria mental, ela tenha em ela um conhecimento que seja abstrato. Então, o tipo de conhecimento que eu vou colocar na mente concreta é que dá o conceito de sublimar. Porque como eu tenho um processo único em Manas, né, e se eu consigo colocar conhecimento filosófico, conhecimento abstrato, a própria mecânica mental, ela se altera. Em se alterando a mecânica mental, eu sublimei a mente concreta. E eu tenho, então, em vez de ter a razoabilidade como teto, né, do meu sistema evolucional, aí eu já tenho a intuição como diretiva do dia a dia. Repete aí, não captei. Como é que eu vou sublimar a mente concreta? Conhecimento. Conhecimento. Onde é que eu busco conhecimento? Onde você já tem estado já há tanto tempo, é o conhecimento diferenciado do que é o teu conhecimento do dia a dia. Assim, não por assim, seria assim, o conhecimento abstrato, o conhecimento que permite transformar a mente concreta, é tudo aquilo que não seria, não diria respeito a alguma coisa perecível. Por exemplo, eu sei tudo sobre moda. Desculpa, né? Eu sei tudo sobre como fazer a combinação adequada dessa não sei o que para fazer essa parede super. Desculpa. Esse conhecimento ele fica na tumba junto superficial, com... sim. Sim, ele é um conhecimento finito. Agora, eu tenho conhecimento sobre a mecânica elétrica que faz com que o mental abstrato se transforme em mente concreta, porque eu sei como é que vai fazer a troca de elétrons. Esse é um conhecimento básico, né? Assim, imortal, né? Isso sim, isso transforma o teu padrão. O que a gente tem feito aqui, o que você tem falado aí, e eu gravei na cabeça porque às vezes tem coisas que marcam e você vê a resposta. Sabe por que se fala gravar na cabeça? É força de expressão, não, porque não está gravado na cabeça. Tem, quando eu vou embora, não fica nada na cabeça. Não, mas a cabeça apodrece e as coisas que estavam lá... Não, mas aqui a base da ação da mente concreta e a base onde vai se assentar o tríplice Atman, que é Atman Buddhimanas, né? Atman é a intuição e a mente abstrata, é o sistema cérebro-espinhal, e a âncora do sistema cérebro-espinhal, que a gente considera como cérebro. E aí cada conjunto de sansaras que são aquelas ações que eu retenho, que entra pelos 5 sentidos e gera os vrittis, a gente já conversou. Já. Aí então ele causa uma mudança física e causa uma ranhura vital no cérebro. Por isso que fala gravar. Como se fosse queimar um CD ali, um Sim, DVD. Perfeitamente, por isso que se usa o termo gravar na cabeça. Então, voltando àquilo que eu ia falar, achei interessante quando isso aí seria a sublimação do mental já vamos concreto. falar exatamente como é que é. Vamos ver, isso aqui. Você tem falado o seguinte, que quando eu pego um assunto qualquer... Temos meia hora, hein? Temos meia hora, hein? Isso aí Quem é? O tempo, nós dominamos o tempo, né? Eu sempre... Sabe que no som, o tempo é igual ao espaço. Então, isso aí. Porque o som é o que mantém a matéria existindo, e a propagação da matéria, né, que é o espaço, é o que a gente conceitou como tempo. Mas em breve nós não vamos ter essa limitação. Não, e sabe que é uma coisa muito interessante, que assim, na medida em que você muda o teu parâmetro de análise do dia a dia e você sai da mente concreta e você passa para a mente abstrata, aí você já não está mais subordinado ao tempo e espaço. É o não tempo e espaço. É aí que eu queria chegar, exatamente isso. Quando a gente vai buscar uma ideia, você fala... Isso é sublimação da mente. Quando a gente fala em coisas que ninguém falou, ou quando as pessoas nunca pensaram nisso, você está trazendo aquelas coisas para o presente. Assim, então, isso é trabalhar, isso é sublimar a mente concreta, essas sim. coisas
É o processo de Sim. sublimação da mente Veja concreta? que sublimar é elevar. Sim. Né? Assim como transmutar é transmover, é mover para um outro lugar. Então, quando você fala assim, eu vou sublimar a mente concreta, quer dizer, eu pego um conhecimento abstrato e eu trago para a mente concreta e eu vou compreender esse conhecimento. Né? Então, isso é um saque contra um plano evolucional. Quando eu trago esse conhecimento, estamos falando agora sobre que determinadas constelações, na verdade, são buracos por onde passam consciência. Por exemplo, aí eu vou e compreendo como é que procede isso. O que acontece? Eu tenho que trazer uma imagem daquilo, que consciência, aonde, porque eu monto isso se assenta na minha mente concreta. O que é a mente concreta? É a parte do meu quaternário inferior. O que acontece? Aí que vem o que é sublimar. Porque, lembra que a gente conversou outro dia a questão da formação atômica, que daí cada átomo ele tem 7 espiras, e cada uma espira ela se abre e em cada um sistema evolucional. Então a gente está no quarto sistema, a gente tem 4 espiras abertas, né? E aí dentro de cada espira tem mais 7 divisões, então 4 vezes 7, 28. No próximo sistema... É um programa que eu ia assistir 150 vezes para entender, não foi isso? Não, daquele programa que a gente conversou sobre mecânica quântica, a única coisa que é importante reter é o seguinte, é que a divisibilidade do invisível, né, é igual à divisibilidade do que eu penso ser visível. Então não existe limite para cima nem para baixo. Então tudo que se constitui com a mecânica quântica hoje é o engatinhar em direção a analisar, né, os subsets, as divisões do que se constitui como átomo físico. Depois disso tem um átomo etérico, tem um átomo astral, e aí vai, tá? Então seria 49 mundos para desvendar, e a física quântica está tentando desvendar a superfície do primeiro. Claro. Tá? Tudo tem um começo, né? Não, totalmente louvável, né? É o que tem que fazer, adquirir consciência. Então assim, eu tenho aqui o que forma a minha matéria física, então é um átomo que tem 4 espiras abertas, né? Que seria a mente concreta. O que só tem 3 espiras abertas, ele vai estar alimentando o que seja o meu astral. O que só tem 12 é o vital, que tem o meu corpo físico, né? Quando, então, eu pego o conhecimento superior, o conhecimento iniciático, aberto a qualquer um, né, hoje em dia, dentro de uma escola que seja, no mínimo, razoável, né? E você daí traz o reflexo, né, desse conhecimento, como diz JHS, deve ser um reflexo de mim mesmo, como única forma de ser eu compreendido e sentido. Então, para eu compreender e sentir alguma coisa, que você falou, ou trazer um conhecimento de algum lugar, eu tenho que ter o reflexo em mim. Então eu trago um conhecimento abstrato para dentro da minha mente concreta e em fazendo isso, em eu compreendendo, né, como é que funciona aquela galáxia, não sei o que, o Sol oculto, essas coisas todas, eu faço o quê? Eu faço uma alteração na mente concreta, uma alteração atômica. Eu estou trazendo um conhecimento que ele existe em um plano onde cada átomo tem 5 espiras abertas. Se eu compreendo isso, a minha mente concreta por decorrência obrigatória, ela está com 5 espiras abertas em cada átomo. Isso é sublimar. Sublimação, está sublimado. Isso é elevar, né? Isso é transmutar, transmover. Você move, né? Você move tanto a mente concreta para cima quanto a mente abstrata para baixo. Isso que é unir o humano com o divino. E eu acho que esse processo que eu estou experienciando isso, né? Isso é o sublimar, né? Não ligado à questão do meu erro, do meu karma, da minha nidana. Isso a gente vai conversar agora em seguida. Tá, porque eu digo que esse processo aí, tem vezes que você está mente concreta, tem vezes que você está mente abstrata. Perfeito. Só que, eu posso falar da minha experiência, não existe entre essa sublimação, ela não é traumática. Ela é perfeitamente identificável. Não é a pororoca que eu chamo, você entendeu? Então, tudo depende, sabe do quê? Do quê? Do nível de paciência que você tenha com você mesmo. Exato. E não com você. Do nível de paciência que você tenha com aqueles invisíveis os quais você mesmo criou. E o interessante disso é que você olha para aquilo, porque nós somos mente concreta, né? Então você olha quando você pensa com a mente abstrata e você tem toda a condição de entender esse processo. Isso que é bacana. Isso é transmutação. Não, transmutação. É transmutação isso. É sublimação da mente concreta e esse processo é transmutação. Sim, porque daí você está fazendo com que o teu processo, né, assim, o teu foco de consciência, que antes estava baseado no instintivo, né, no terceiro ciclo evolucional estava baseado no astral, e você pega e faz com que ele da mente concreta, que seria a tônica hoje, né,
você jogue para a mente abstrata, que daí você consegue analisar tudo de cima para baixo, transmutar, mover, transmover, né? Então você consegue analisar tudo de um ponto de vista quase neutro, sem se abalar. É bem isso mesmo. Entende? É como se você morasse em duas casas distintas ali. Isso Tô aqui um pouquinho isso é daqui, atravessar o Mar Vermelho sem molhar os pés. É isso o mar aí. de matéria tamásica. E você daí, para fazer isso, você tem que levitar, quer dizer, você tem que saber o que está fazendo. Sim. E você tem que estar neutro. Estando neutro, você passa pela vida sem chutar muito balde. Sem chutar muito, porque um outro a gente sempre dá uma todos estupada, nós temos o dom da fúria, né? Tem. E o dom da fúria de cada um, ele é oculto até que alguém vem e aperte aquele botão. Apertou o botão, aí desencadeia tudo aquilo que você jurava que não tinha, mas que está tudo ali. Aí é a hora de sublimar. É a hora que a coisa se apresenta. Que nós vamos conversar agora. Ótimo, vamos lá. Que é o melhor momento da vida das pessoas, que eu digo. Quando você descobre alguma coisa em você que você achava que estava extinto, né? A coisa se apresenta e fala assim: Jorge, eu estou aqui, me sublime, me trabalhe, me transmute. Deixa eu ver se eu consigo ver, se eu consigo lembrar. Vamos lá, vai buscar. Por como é que é? É assim, ó. É uma parte do 10º mandamento agartino. Opa, nós falamos aqui, eu lembro. Mas já faz tempo. Assim, ó. Todo erro é sentido na mente e no coração, né? A não ser um monstro, todos têm percepção do erro que cometeram. Então, por que o cometer? Então, assim, a não ser o erro acontece, repetir é pouco. Então, o erro é percebido com a mente e com o coração, a não ser o monstro, todos percebem o erro que cometeram, né? Então, por que o cometeram? Por que não pensar antes de fazer? Isso é uma coisa assim, tão relevante, essa mecânica de lidar com o astral, de lidar com as nidanas, que faz parte do 10º mandamento agartino. Então, esses 10 mandamentos agartinos estão também na seção de arquivos do Vida Inteligente. Tá, tudo que a gente fala aqui. De arquivo, não? Se não está. Qualquer dia eu vou ver. Nossa Senhora. Assim, vai lá, tem uns 300 lá, eu vou te contar. Então. Então, o que é que acontece? A gente conversou de início o que sublimar com relação a essa questão de erro, né? Primeiro, quando o erro vai acontecer, a gente tem que lembrar que é um conglomerado de forças que fez com que aquele erro acontecesse. Então, eu tenho que analisar o erro acontecendo e não a pessoa errando. Isso é a primeira coisa, a primeira regra para você interagir com o meio e ver também se aquilo é um erro, né, no seu ponto de interpretação. Isso vem em seguida, né? Então, primeiro você tentar separar o que está acontecendo, né, do ser naquilo, onde aquilo está se manifestando. Por quê? Por exemplo, assim, se a pessoa tem medo, né? O medo, ele não foi criado por aquela pessoa. Ele existe como um conglomerado desde quando a primeira pessoa sente medo. E vamos supor assim, essa criança, essa pessoa, ela nasceu sem nidanas de medo, então ela seria um destemido, né? Só que daí o pai ou a mãe dessa criança, despreparados, né? Eles costumam daí, numa demonstração de afeto, pegar a criança e daí, quando pequenininha, brincar de jogar para cima. Joga para cima, e o pai pega, e a mãe pega. Super divertido. Você acabou de incutir o medo instintivo naquele que não tinha nidana de medo, sabe? E aí, existe aquela pessoa, e depois esse medo vai se entrelaçar, vai se transformar em medo de elevador, de atravessar a rua, de trovão, de chuva, não sei o que e tal, e aí fica embutido uma raiva contra o pai, que foi quem incutiu, e aí gera uma confusão desgraçada. Nossa, resultado, síndrome, resultado, remédio, né? Então, a gente tem que lembrar que esses conglomerados que assolam a humanidade são ancestrais, são seres criados assim, há milhões de anos, que existem no astral humano, criados pela humanidade, alimentados pela humanidade e vivendo em função da humanidade. E esse astral humano, essas dores, amores, horrores, expectativas, essas coisas todas criadas, né, é o mar, né, no qual nós estamos imersos, assim como o peixe está no que a gente conversou outro dia. A caixa está para o ser humano como a água está para o peixe, né? Só que a caixa ele tem vários níveis, né?
E o que nos cerca, o que a gente respira, o que a gente cria. Então, nós respiramos medo. Né? Então, como é que você vai pegar e reprimir, né, quando a pessoa fica com medo de um gato, um cachorro, um negócio assim? E por que tem medo de... Por que a pessoa tem medo de bicho, né, no geral? De uma barata, uma cobra, né? Porque daí tem um medo ancestral embutido, que é o que? Derivado do momento em que o ser humano era repasto, né? O ser humano era alimento de todos os animais. Assim, antes que houvesse a sociedade organizada, da Atlântida para cá, né? Antes que houvesse a sociedade reorganizada, vamos colocar o rei na frente, reorganizada, né? Ou meio de produção, as coisas assim, o ser humano era o alimento preferido de todos os animais, né? Aí, como nada fica ao caso, e como nada fica sem ter um reequilíbrio, necessidade de equilíbrio, gerou-se karma, né, nesse processo. Hoje e aí se os homens se inverteu, alimentam o de homem se animais. alimenta de animal. E aí, sim, o grande ganho que se tem no processo, ou a chance de também sublimar, transmutar, transformar isso, é a convivência do ser humano com o animal doméstico, porque o animal doméstico, no conjunto do que a gente chama como o ente animal em evolução, que seria o karma do terceiro ciclo evolucional, que foi a ronda dos animais, né? O coração, o anahata dele, é formado pelos animais domésticos, e essa troca de empatia e essa convivência sem um comer o outro, né? No dia a dia, é que daí amaina, né? O que se propagou de dores e que se manifesta no ser humano como medo dos animais. A mesma coisa o medo do meio ambiente, essas coisas assim. Então você tem que ver que o que está se manifestando, né, é um conglomerado. E aí você passa, se você entender que o que está se manifestando é um conglomerado, você passa a ter paciência com aquela pessoa na qual aquilo se manifesta, primeira coisa. E depois aquilo Mas é isso porque você já tem consciência disso? Imagina uma criança que nasceu, ela não sabe o outro lado. Para ela isso é o normal. Ter medo para ela é normal, porque ela não conhece o não ter medo. Né? Mas é porque daí ela vem assim, o medo físico, o medo vital, que é o medo instintivo, depois o medo passional, que é o astral. Quando chegar na mente concreta, em vez de eu ter um medo razoável, é hora de, então, através da sublimação, da transformação e da sublimação, da transformação e da transmutação. Ou transformação, superação, metáfise, vontade, sabedoria, atividade. Eu ia até perguntar se tinha relação às perfeito, coisas. 100%. Tá. Né? Você daí tem condição, então, de pegar e usar a mente concreta, aí entra de novo a sublimação. Mas precisa ter um desperto no seio para poder ajudar nesse processo, esse é o processo, né? Da iniciação, esse que é o caminho. Aí sim. E a única forma de você sair desse atoleiro é com o conhecimento. Você tem que fazer com que a mente concreta amadureça para que, no mínimo, você consiga ter um vislumbre de racionalidade. Porque em você tendo racionalidade, daí você vai usar a lógica ou uma vontade, nem que seja uma vontade rudimentar, para fazer com que daí aquela ação passional ela não aconteça. Né? Porque na hora, isso que a gente falou de início, então só um monstro não percebe que errou. Né? Então se você percebe que errou, que você cometeu o erro, então por que cometê-lo novamente? Então o erro tem que ser para no mínimo assim, errei. Quando vai acontecer o mesmo sistema de forças para que o erro se repita, no mínimo, né, aí a voz da consciência tem que dizer assim... Acende a luzinha vermelha, né? Aí, atenção. Vou ou não vou? Não, eu vou. Né? Aí eu vou, aí sim é erro. O primeiro era aprendizado, o segundo é erro, porque eu vou e faço conscientemente. Conscientemente, exato. Mas a sublimação, então, ela sempre vai acontecer de baixo para cima, porque não tem como o teu instinto adquirir consciência para fazer com que a tua emoção não seja passional. Não tem como a tua emoção passional, né, faça com que a tua mente funcione logicamente. Sempre o processo de baixo para cima. Vamos considerar como assim, eu tenho o triângulo, que é uma Buddhimana, né, vontade, amor, sabedoria e atividade, e eu tenho o quaternário, né, que tem a mente concreta, o astral, o vital e o físico. Isolados, em princípio. Então, no mínimo, eu tenho que agir como um ser humano de quarto sistema, que é o quê? Usar a razoabilidade, nem que seja uma razoabilidade primária, para fazer com que o instinto, que daí vai agir no astral, seja refreado e eu não haja por instinto. Porque, assim, independente do quão forte seja o instinto, do quão forte seja a passionalidade, né, e do quão fraco seja a razoabilidade, a ação só vai se exteriorizar se houver um consenso entre os três. Né? E aí vem a questão do foco de consciência. Eu posso estar com foco de consciência baseado no instinto. Eu vou agir como um animal, 100% das vezes. Né? Um amanás, um grotesco. Né? Ou então não, estou com a consciência baseado
no astral, eu vou viver em função de satisfazer meus desejos mais primitivos. Entende? E aí, vou achar que a satisfação de desejo, ela é a vida em si, o que também é, do ponto de vista evolucional, uma grotesquice. Né? Porque o desejo, ele morre e te leva para tudo. O que vai sobrar é você encarar esse desejo por algumas dezenas, algumas centenas, alguns milhares de anos, dependendo de cada um, né? E depois vai ter que ser transformado na tua próxima existência. E você tem que usar, então, a razoabilidade para fazer com que daí a emoção aprenda a ser razoável. Uma emoção razoável ensina um instinto a ser razoável, a vitalidade. Uma vitalidade, um instinto razoável, ele ensina o corpo a ser vitalizado, razoável. Então você tem integrado mente concreta, emoção, o vital e o físico. Você tem o quê? Saúde, o instinto, todos os sistemas funcionando. Você tem um conjunto de sensações ou de emoções razoáveis e você tem uma lógica completa. Acabou esse processo de você dominar a cavalaria, que assim, você repreender, refrear mesmo, e é refrear mesmo os seus instintos, você refrear a passionalidade em todos os aspectos, aí tá, e agora eu vou ficar sentado aqui no cume desse monte que não leva a nada, me achando o melhor dos melhores, né, e assim, chafurdando na materialidade. Não, pô, olha para cima, o que tem em cima? A mente abstrata. Sim. Aí você começa a fazer com que a tua lógica não seja mais só a razoabilidade, né? Aí você passe a usar também a intuição, também a mente abstrata. Quando você consegue aprender a abstrair, quer dizer, você flexibiliza a maneira como você age no dia a dia, então você abre espaço, abre uma espira, atomicamente, em cada átomo que te forma, para quê? Para que a intuição se processe. Aí então você vai ter uma mente abstrata intuitiva, você vai ter uma mente lógica abstrata intuitiva, vai ter uma passionalidade, né, lógica intuitiva abstrata. Então você chega num ponto em que daí até o último átomo que compõe o teu corpo físico, né, ele não tem uma espira aberta, ele tem 7 espiras abertas. Nesse momento você tem o quê? O Crestus, né, o ungido, né, o iniciado, o adepto, o iluminado, ou que nome você queira dar. Por quê? Porque você conseguiu fazer com que o triângulo superior, por um processo de sublimação, se fundisse com o quaternário. Então, o teu eu superior, teu espírito, está finalmente fundindo a tua alma já não mais existe, a individualidade já não mais existe, e a mônada, o ego superior, você, que não sei qual é que é o teu nome, toma posse dessa existência. Aí você anda, né, e onde você anda, a lei anda em você. Isso que é o máximo da sublimação. Você sempre diz, você sempre fala que a gente tem que aproveitar enquanto a gente está vivo, no mundo físico. Todos esses processos que você acabou de citar só são possíveis de serem trabalhados no físico. Sim, porque nós temos hoje, nesse momento evolucional, então, assim, por que a pedra maçônica fala assim, a pedra cúbica, 4 cantos, né? Por quê? Porque a gente está no quarto sistema. O grande arquiteto do universo caminha de globo em globo, ele se manifesta. Por quê? Porque a gente está no quarto sistema. Então, por que a gente tem para trabalhar o físico, o vital, o astral, a mente concreta? Porque a gente está no quarto momento evolucional. No terceiro momento evolucional não se tinha mente concreta, era só o astral, o vital e o físico. Uhum. Entende? E aí, então, cada momento que passou antes, então teve um momento que então evoluíram só os minerais, depois só os vegetais, depois só os animais, chega a vez no nominal. Tudo que vem ficando de resíduo de um para o outro se projeta para ser resolvido no seguinte. Né? E esse se projeta para ser resolvido no seguinte é o que a gente chama de nidana, que são as tendências negativas, de berço, né? Da família que eu escolhi, da nação que eu escolhi, do país que eu escolhi, da humanidade que eu vivo, e os meus próprios. Isso tudo se manifesta como o quê? Como tendência. Né? E aí, no que são manifestação de tendência, até 7 anos, 0 a 7, impossível se refrear. 7 a 14, impossível se refrear. 14 a 21, há a possibilidade. 21 a 28, obrigatoriamente você tem que estar na época da razoabilidade. Né? De 14 a 21 é a época da passionalidade, não tem jeito. Né? 7 a 14 está formando aí no vital. 0 a 7 formando aí no corpo físico. Agora, quando você passa assim daí, 28 para 35 anos, né? Aí você devia estar já com a tua mente abstrata em pleno funcionamento, uma geração inteira, né, de novos seres. Desde que você tivesse a sorte de ter encontrado um iniciado pelo caminho, não, né? Porque às vezes, não, bom, isso de maneira geral, né? Mas também tem uma coisa que é assim. Às vezes a lei faz assim, ó. Ela pega o adepto
né, a criatura assim pronta, assim, de alta estirpe, né, e arranca do firmamento, né, e joga assim lá na lateral mais funda do bueiro. Sim. Né? Que assim, o cara assim, ele tinha assim tudo para resolver, ele tem um potencial tão grande para resolver que a lei, por questão de economia, botou ele para limpar, né, o fosso, né? E aí o cara vem e ele tem que lutar contra o meio que o cerca, né? É isso que geralmente se chama de avataras, assim, isso aí ou não? Nada a ver, né? Não, às vezes acontece pro Avatar, às vezes acontece porque ele sempre nascia, né, em um meio não de acordo com a sua própria tônica, e por Sim. isso então sempre houve a questão da lesa divindade. Todos os avataras, todos os bodhisattvas que vieram antes foram sacrificados porque o meio não estava pronto, agora já não acontece mais isso. Quero ler a pergunta da telespectadora aqui de São Paulo, que é a Cláudia. Pergunta o seguinte: o ser humano tem o poder de sublimar doenças congênitas? Perfeitamente, eu tenho o poder, eu tenho a obrigação. O karma o que pode que é? impedir a sublimação da doença? Duas perguntas em uma. Sim. Cláudio, tá. Beleza, não é mulher, é homem. A doença congênita é só aquele conjunto de fatores que está ligado a aquele... A gente estava conversando agora um pouquinho, né? Que assim, que daí cada átomo ele tem uma vibração específica, né? Ele emite um som específico, cada átomo, né? Um conjunto de átomos, ele emite uma outra vibração e é o nome daquele conjunto, o nome daquele conglomerado. Por decorrência, aí disso é que deriva o nome da mônada, o teu nome oculto. Não Eustáquio. Eustáquio é o nome da tua existência. Qual é que é o teu nome? Você tem o nome, né? Ou, na questão da expressão pitagórica, né, toda mônada tem um número, e esse número é único, cósmico, né? Da mesma forma, o nome de uma família, ele é o somatório do quê? De todas as dores, amores e horrores pelos quais todos os seres que optaram nascer naquela família tenham passado. Tudo que é esculhambação que tenham feito, tá onde é que está assentado. É assim, vamos supor, tem uma família lá da Itália que daí teve vários papas e que é sinônimo de tudo quanto, sabe? Scapone. Não, Capone da vida. Tudo bem, eu vou pegar um nome fictício, né? Mas assim, não é lá que está ligado a questão Tudo bem, eu vou falar. Onde é que está o mal enquanto egrégora? Onde é que está o lesa evolução enquanto egrégora, lesa a humanidade, lesa a divindade? Se o cara nasce naquela família para uma porção de porcaria, morre. Vem outro, nasce naquela família para uma porção de porcaria, morre. O somatório dessas porcarias, onde é que está? No nome. Né? E aí, por lei de atração, o próprio nome já congrega uma série de confusões que aquele que vai optar por nascer naquela família vai ter que arcar com aquilo. E aí vale o que eu estava falando agora um pouquinho. Ele pode então nascer naquela família porque ele tem em si e o karma. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Então, karma é equilíbrio, não é punição, né? E o karma ele é uma lei cósmica, mas é regido por um ente cósmico, né, chamado não, vamos falar Karuna. Karuna é o nome do ente cósmico que rege o karma. Karuna ou então Raja Karman, né, é o nome da Raja Karman. Karman, Raja Karman. Isso. Nome então, composto ou nome só? Sim, Raja tracinho Karman. Karman, tá. Então esse ente, né, através da hierarquia que dá suporte, que são dos lípicas, né? Então não é que tem alguém anotando. Não, é que daí vai fazer, quando vai desenrolar o átomo para que daí aconteça aquela existência, naquela família que eu escolhi, daquela mãe que eu escolhi, naquele mês que eu escolhi, e com tudo que tem para resolver, desenrola e atrai os átomos, né, afins com o átomo básico de cada um plano que eu tive, né? Se desenrolou, né, naquela família, e pode ser que eu tenha escolhido aquela família, porque é o seguinte, porque aquele é o ambiente que me pertence, que assim, eu era assim, tão casca-grossa, aprontei tanto, né, que ali eu vou me sentir em casa, vou chafurdar pra caramba, né? Ou então assim, não, eu não sou tão daquele jeito e eu posso ir naquela família para então tentar resolver o meu e acabar essa sucessão de confusão dessa família. Né? Então, às vezes acontece, sim, ter uma ou outra pérola nessas famílias assim que são habituais. E aí, então, a doença, né, o que se chama de doença congênita, é simplesmente um conjunto de fatores que foi construído ao longo de gerações. E é possível sublimar. Aí é que está. É nossa obrigação, porque sempre a família que eu escolhi é aquela que tem a melhor condição para fazer com que eu seja testado, seja pressionado, né, e resolva não só a mim, mas a própria família. Então é minha obrigação, não só a minha capacidade, mas a minha obrigação de fazer com que aquela doença
não aconteça. 99% das pessoas da tua família tiveram um problema de, não sei, X. Aí ele fala, não, eu vou ter também. Não, você não vai ter também. Eu só não vou ter, como jamais vai acontecer nos descendentes dessa família. E não sou eu que vou estar aqui, porque eu vou passar para essa família e depois vou nascer em outra onde seja necessário trabalhar. Agora, os que precisarem nascer nessa família, dessa doença não vão mais padecer. Por quê? Porque eu resolvi. Aí eu falei de início, antes de saber da pergunta, mas por saber que vinha a pergunta. No som, o tempo é igual ao espaço. Então, daí isso responde a maneira de fazer isso. Tem uma coisa se apresentando e estamos quase em cima da hora, mas eu quero perguntar o seguinte. É Cláudio, né? É o Cláudio. Cláudio, então você compreendeu como é que resolve com essa frase? Você falou que nós estamos, até foi o tema do meu programa ontem, se eu não me engano, do interativo, ontem falei Terra, a bola da vez. Eu vi. Que apareceu. Você disse que a Terra é a bola da vez, está tudo aqui. Nós estamos resolvendo todas as coisas do universo aqui, nós, né? Vamos considerar assim. Mas dá, porque o conceito do universo não tem nada a ver com o que se pensa. Então, mas aí eu quero chegar em outra questão. Isso tem um tempo. Vai ter um tempo, não pode ad eternum isso aí. Por isso tem a questão dos 32 portais de sabedoria. Então, tudo bem. Aí chego eu, você, todo mundo que está aqui hoje nos assistindo ali, chega lá. E os demais, como é que fica? Os que não chegaram, vai ter um tempo para isso acontecer. Sim. E essa turma que não conseguiu chegar, o que acontece? Dura lex sed lex, assim. O que vai acontecer? Esses seres, essas almas vão primeiro, sublimar, assim, transmutar, coisas, transformar? São várias perguntas dentro de uma frase. Né? E tem 2 minutos para responder. Tá bom. Então, assim, primeiro, dentro do universo está certa a colocação, porque o universo é o mundo que nos cerca, é o nosso universo, porque é o céu que nós vemos que não está ligado com a gente. Cada constelação existe baseado no que quem está aqui é uma opção de coisa e tal. A Terra é a bola da vez, porque nesse processo de descida do sistema, nunca houve um momento de tal materialidade, tal densidade na matéria como que a gente está vivendo agora. Quarto sistema, quarto ronda, quarto globo, não sei o que, quarta raça-mãe, que era Atlântica, quarto unidade. Agora a gente está no processo de subida. E por conta desse processo que estava acontecendo, desse ir e vir de queda do terceiro sistema, quarto sistema, constante danada, então foi feito um saque contra o futuro, e o oitavo sistema se manifestou, o sétimo sistema se manifestou, o sexto, para resolver o quinto no quarto, que é agora. Então, nunca em nenhum momento teve tanta gente trabalhando para que a coisa cósmica voltasse ao seu eixo de origem antes da queda de um sistema anterior. Devo considerar que todo mundo que está aqui tem as mesmas chances, as mesmas oportunidades. Não. Então, assim, tem a questão do quando, né? Quando? Então, tem a questão dos 32 portais de sabedoria, essa coisa todo mundo fala. É porque, então, cada átomo são 7 espiras, cada espira tem mais subdivisões, então a gente está no quarto momento, 4 vezes 7 são 28 espiras, subespiras abertas, e aí quando chegar no 32, que é no quinto momento, na quarta espira, se encerra e se processa o julgamento das mônadas. Quem que julga? O imanifestado, o processo evolucional como um todo. Nesse momento, aí, quem atingiu um nível de consciência, o que é nível de consciência? Aquela massa que me forma tem em si a compreensão do abstrato. E quem não? Quem não, aí volta a ser tratado como, assim, que eu falei. Então, teve problema no primeiro, segundo, terceiro, no quarto sistema veio como Nidana e a gente tem que resolver, interagir. Aí, os que não passarem nesse processo, é isso. No plano seguinte, daí eles já não são o que seria a humanidade do futuro, permanece como a humanidade atual. Então, a gente vai ter mineral, vegetal, animal, hominal e angelical. Entendeu? Então vão ficar no hominal. Não, só quem não passar. Quem não passar, o resto vira angelical. Aí tem vários, são mais mas etapas, nós vamos um dia falar sobre isso aqui. Você fala que primeiro vai ter asa nos pés e na cabeça, a gente sempre fala aqui da questão da felicidade, do ala, e a lacta, lactatis, depois tem a questão do alá, depois tem o flogístico, aí encerra, aí o sol oculto que tem no interior da Terra, que daí fala que tem 32 raios, porque daí quando ele completou, aí a Terra se transforma num sol, criaturas flogísticas inicia um novo sistema. Nós vamos voltar a falar sobre isso, porque eu acho que faltou alguma coisa. É um processo simples, né? Pelo seguinte, porque se nós somos a bola da vez, se nós estamos aqui para resolver tudo, eu não posso, na minha mente concreta, não posso admitir que vai sobrar alguém que não passou de ano.
Se está todo mundo aqui para a passar esse humanidade, processo. a humanidade hoje, né, até por fato de a gente estar no quarto sistema Não teria evolucional, são quatro séries de seres humanos evoluindo, cada um com idades distintas, cada um no seu tempo, e não existe o certo e o errado, existe o mais novo e o mais antigo, né? Todos iniciam no mesmo ponto. Agora, como você tem o livre-arbítrio, né? E por assim, veja só. Eu pensei que todo mundo galgava o degrau ali, todo mundo. Por uso capião, você pode ficar jogado na rede e você vai para o Devachan, você vai para fazer Samadhi. Não, eu faço por ti que eu te ajudarei, não existe isso. Não é bom que isso aí apareceu, que a gente vai voltar. Não, Deu aí o assim, tempo ou não? Passou? Não, mas só uma última coisa. E assim, então tem a questão do determinismo, tem karma e determinismo. Então assim, quando no... Qual é que é o livro dos caras lá? Talmud. Diz que em cada geração tem que ter pelo menos 36 homens justos, né? Isso é uma analogia, uma alegoria. Deve ter algum simbolismo. Sim, tem. Que daí, se você tiver mais do que 2/3 da humanidade sem jeito, assim, mais do que 2/3 da humanidade não tem jeito mesmo, ainda está com a consciência focada no instintivo, né? No neurovegetativo, isso faz com que, em vez de valer o karma individual, passe a ver o determinismo. Daí é hora de passar a borracha, e é o que aconteceu na Atlântida. Beleza, aqui tá, amanhã de manhã, Vida Inteligente Interativo, o Jorge vai estar lá e nós vamos dar sessão de continuidade nessa conversa. Não sei se posso ir. Bom, se não for, outro dia, no futuro, não sabe? Sim, pode Combinado? ser. Então, se ele aparecer lá amanhã, nós vamos falar isso. Se não, nós vamos no outro programa. Okay? Nós vamos falar sobre isso aqui que ainda ficou em dúvida para mim, nessa questão de... Isso, é claro, uma humanidade vai galgar um degrau. Umas coisas eu sou uma bola da vez, aí passa uma turma e a outra não reprova, ainda não... Uma outra coisa a gente fala, o resto cada um tem que subir. Claro, mas só ainda falta completar. Então, Jorge, obrigado. Então lembrar que sublimação, transformação e sublimação. Sublimação é vontade, amor, sabedoria e atividade. Transformação, expressão, metástase. A vontade, Atman, né, agindo com amor, sabedoria em você mesmo, faz com que você tenha a atividade correta para com você e para com o meio que te cerca. Isso é iniciação, isso é a vida adequada. Então tá aí, por hoje é só, passamos da hora, nós vamos brigar com a gente? 3 minutos. Então, Jorge, obrigado. Obrigado a você. Todo mundo conosco, mentalizando junto para a recuperação do querido amigo e irmão Alvin, ok? Que o Alvin faça o caminho que cabe a ele, acho que é melhor. Isso aí, assim, cada um expressando da que forma ele continue o trabalho dele onde tiver que continuar, aqui ou embaixo, que seja como tem que ser. Então, para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.